Bom, pessoal, conversar um pouco sobre melhoramento genético e também sobre bioquímica, depois do almoço, acho que é uma bela sobremesa de umas disciplinas que é uma das mais complicadas nos cursos de agronomia. O pessoal normalmente foge desses temas, melhoramento genético e bioquímica, e nesses 30 anos eu procurei tentar tirar um pouco desses problemas para levar uma linguagem popular para os agricultores, principalmente os agricultores familiares. Essa trajetória também foi uma trajetória de quebrar muitos paradigmas e também de sofrer muitas pressões, mas acabamos tendo um percurso bem interessante e que vou tentar transformar isso aqui para vocês. Falar em melhoramento participativo, talvez eu teria que fazer uma contextualização histórica para dar o entendimento de como surgiu o melhoramento participativo e também como surgiu o melhoramento convencional. Então, uma das primeiras partes que eu gostaria de falar é um resgate histórico, e esse mapa que traz o mundo, um pouco do início da domesticação das plantas, e nesse quadro vocês conseguem ver nessa região aqui da Ásia, representada pela Tailândia, Indonésia, Filipinas, região de Bohol, Cebu. Essa região ela começou a domesticar as plantas, e as Filipinas é um país que tem 8.000 ilhas, né? E nessas 8.000 ilhas você consegue ter mais ou menos umas 36.000 variedades diferentes de arroz, né? E o que chama muita atenção nesses processos de domesticação, que foi a partir dessa domesticação que os primeiros processos de melhoramento começaram a se iniciar, uma das características também na região da Abissínia, que era a região de Uganda, Quênia, Etiópia, Tanzânia, que começou também a desenvolver trabalhos com milheto, com sorgo, e chegando aqui na região da América, pegando um pouco do trabalho dos astecas, dos toltecas, dos olmecas, dos maias, com milho, com pimenta, com feijão, isso aqui tem uma característica muito comum entre todos esses trabalhos de desenvolvimento inicial de alguns milhares de anos, que foi a característica de desenvolver variedades em sua amplitude de diversidade pelo uso em relações místicas, religiosas, uso na culinária, uso na alimentação animal, uso no artesanato, uso nas suas comemorações e os diferentes sistemas de cultivo. Isso chama muito a atenção que, quando foi reconstruído o conceito da agrobiodiversidade em 1992, por ocasião da Rio 92, a agrobiodiversidade ela conceituou um resgate da verdade dessa história, que seria a interação da diversidade dentre espécies, sua relação com o uso, que seria a questão dos conhecimentos tradicionais, e os diferentes sistemas de cultivo, os diferentes sistemas de adaptação aos diferentes agroecossistemas. É muito curioso ver esse tipo de processo, porque isso começou há alguns milhares de anos. Mais recentemente, na região andina, com os pré-incas e os incas, você teve um histórico de seleção e de adaptação datado de 1500, que, na verdade, as primeiras experimentações de pesquisa começaram pelos incas nessa região. E, vocês terem uma ideia, na região de Morai, Tincheiro, você tinha uma diversidade enorme de batatas, de milho e de feijão, e que os incas eles testavam em ensaios de competição de cultivares quais eram as variedades que se adaptavam melhor àquele sistema e às diferentes altitudes que eram cultivadas. Talvez poucas pessoas saibam, os primeiros ensaios de competição de cultivares foram realizados pelos incas, né?
O que ocorreu, então, essas primeiras atividades de domesticação, de melhoramento, foi essa riqueza de diversidade que acabou originando uma enorme diversidade dentro das espécies, representada por suas variedades, né? No quadro, aí, diferentes variedades de milho, feijão, batata. E aí começa, então, a surgir alguns pensadores, né? E tem dois pensadores que são fundamentais para o melhoramento genético, que é o Gregory Mendel e o Charles Darwin. E esse foi um final de 1800, foi em 1856 até 1864, em que, na verdade, tinha uma contradição entre o trabalho de ambos, né? O Gregory Mendel, na verdade, ele é o pai que deu origem ao melhoramento convencional que nós temos hoje. Ele trabalhou com uma característica genética que eram genes qualitativos e que não têm interferência das questões ambientais. Então, por exemplo, coloração da ervilha, do grão da ervilha, ele, na verdade, ele trabalhou fazendo cruzamento de um grão, vamos supor, branco com outro preto, no F1 apareceu branco e preto, e depois no F2 teve a segregação, e que ele começou a falar dessas unidades de hereditariedade. Mas um ponto fundamental que poucas pessoas falam desse trabalho do Mendel é que ele enfatizava que essas unidades hereditárias, que hoje é chamado de gene, não tinha influência do meio ambiente. E o que me chama a atenção, porque isso foi em 1856, na verdade, na redescoberta das leis de Mendel, que foi no início do século passado, ele acabou direcionando uma linha de pensamento de uniformidade e também de tirar o meio ambiente como um fator de influenciar as características genéticas. Ao contrário, o Charles Darwin, que fez o trabalho de seleção natural, em que ele verificava pequenas mudanças em uma determinada variedade à medida que mudava de ambiente, essas pequenas mudanças seriam características de heranças quantitativas e tinham uma certa variação à medida que mudava o ambiente. Isso foi rejeitado pelo Mendel, porque ele não acreditava que as características genéticas pudessem ser influenciadas pelo meio ambiente, só que eram influenciadas. E, na verdade, essa diversidade, essa heterogeneidade é que deu as características que nós temos hoje de tolerância aos diferentes estresses ambientais, né? Bom, então, esse porém de tem influência ou não tem influência é muito interessante, porque quando o Mendel fez isso, nos Estados Unidos, dois pesquisadores, em 1904, chamados Jones e East, quiseram transformar a planta de milho numa planta parecida com a ervilha. Ou seja, a ervilha, a soja, o arroz, o feijão, eles se autofecundam naturalmente, são as plantas autógamas. E o milho, ele tem a fecundação cruzada e apresenta uma variabilidade maior. Então, esses pesquisadores começaram a autofecundar variedades de milho para transformar elas numa variedade de autofecundação e ver o que ocorre. Só que, para surpresa deles, depois de 7 ciclos de autofecundação, eles descobriram 2 parentais baixinhos e cruzaram os parentais para ver o que ia acontecer na segregação, e aí foi que eles descobriram a heterose. A partir desse momento é que começa toda a história do melhoramento convencional, porque a heterose, que tem aquele efeito de uma produção bem maior, mas os parentais são baixos, isso é o primeiro segredo genético que apareceu na história do desenvolvimento do melhoramento genético de plantas. E aí, então, acordaram as pessoas para começarem a produzir híbridos de milho com o intuito de guardar segredos genéticos, porque ninguém iria saber quem são
os parentais desses híbridos. E, obviamente, que com o trabalho do Charles Darwin logo depois, isso acabou apoiando os trabalhos de melhoramento com a redescoberta dos trabalhos de Charles Darwin em relação à variação contínua e dos genes quantitativos, por Fish, Haldane e Albright. Então, hoje você teve as capacidades de combinações sendo elas desmembradas dos efeitos dos quadrados médios, e hoje é muito bem trabalhado nessas ações de melhoramento genético. E quando surge também a lei do NPK pelo Liebig, começou, então, a haver uma construção genética para os sistemas convencionais de adaptação das variedades e dos híbridos para os fertilizantes e para os insumos químicos de uma forma geral. Isso começou a gerar uma série de uma trajetória desse melhoramento que leva à uniformidade das variedades locais. Isso aí começa a existir uma perda dessas variedades locais, daquelas 36 mil de arroz, hoje só tem 8 mil variedades, começam a desaparecer, porque essas variedades uniformes começam a tomar conta do mercado e dos espaços, né? Então, convém destacar que houve a introdução da irrigação e mecanização, descoberta de fertilizantes químicos, controle químico de pragas e doença, e começa a ocorrer uma mudança no sistema de produção. A produção passa a ser em larga escala e marca uma forte uniformidade no mercado com os seus produtos. E essas consequências naturais foram especialização, monocultivo e adoção de variedades geneticamente uniformes, né? Bom, essa construção do melhoramento convencional no início da década de 70, 90, ela se vinculou muito forte à relação com insumos químicos. As empresas multinacionais que desenvolvem híbridos de milho, elas sempre têm um melhorista finalista em que ele vai avaliar quais híbridos vão melhor com determinados insumos químicos. Aquele híbrido que está respondendo melhor ao adubo químico e que não está tendo o herbicida não está tendo um efeito em cima dele, e o inseticida, o fungicida, tudo é feito essa construção de uma forma finalista após a obtenção do híbrido. Normalmente, uma empresa ela chega com 40 híbridos para lançar no mercado, mas vai para o mercado aquela que tem um interesse comercial maior para a empresa e que possa usar uma quantidade relativamente grande de insumos químicos. Isso é uma construção também genética para o sistema convencional. E esses híbridos e essas variedades, então, elas foram selecionadas exatamente para responder a esses insumos químicos. Isso aí é extremamente interessante, porque você começa a olhar que uma variedade que foi adaptada para o sistema convencional e que foi construída para se adaptar aos insumos químicos, ela não se adapta para sistemas orgânicos. Isso aqui é uma chamada bem interessante, seria um outro tipo de germoplasma. O que ocorre também em relação a essas questões de uniformidade é que eles continuaram a isolar o efeito ambiental. Então, a grande questão da construção do melhoramento genético seria exatamente essa questão do fenótipo igual ao genótipo mais meio ambiente, mas tentando anular o efeito ambiental. Isso aqui foi na Revolução Verde, que foi chamada, que você compra um híbrido, mas, ao mesmo tempo, você tem que colocar tanto de adubo, tal herbicida, etc., etc. Foi uma construção, na verdade, de um pacote aberto, porque nem sempre o agricultor usava o que a recomendação estava aconselhando. Então, vamos supor que tem que colocar 200 quilos de nitrogênio por hectare, nem sempre isso era feito pelo agricultor por uma questão econômica. Então, era um pacote, podemos dizer, tecnológico aberto.
A introdução da transgenia é que ela começa a entrar uma nova revolução comercial, porque ela passa de um pacote aberto para um pacote fechado, que mais na frente eu vou tentar explicar para vocês. Bom, aí começa a ter essas questões, dessas consequências econômicas, que apesar de ter uma maior produtividade, maior agregação de valor, maior competitividade nesses híbridos ou variedade, começa a ter uma perda de competitividade das variedades tradicionais, das variedades locais. Isso pode trazer consequências, né? E essas consequências ambientais, elas começam a aparecer que nem sempre esses híbridos que foram selecionados e foram construídos, adaptados ao uso desses insumos químicos, eles não têm adaptação normalmente em ambientes heterogêneos, baixa tolerância ou eficiência aos estresses biótico e abiótico. O tipo de tecnologia provoca uma degradação ao meio ambiente, perda da biodiversidade, erosão genética e contaminação do meio ambiente. E começa a chamar a atenção com os pequenos agricultores, os agricultores familiares que estão em áreas marginais e que sofrem constantemente com problemas de estresse ambiental. Essa foto foi tirada no Rio de Janeiro, numa área basicamente arenosa, que o milho chegava nessa altura e morria. Curiosamente, quando nós começamos a trabalhar lá, nós levamos algumas variedades, e uma das que se adaptaram foi exatamente um ensaio que ela não morreu, e que depois continuamos selecionando, e que acabou surgindo o sol da manhã. Bom, então, essa vertente do melhoramento convencional surge na década de 80 e 90, preocupado com essas questões dos agricultores que enfrentam condições de estresse abiótico. Bem, quando começou, então, a ter um trabalho, já desviando um pouco da primeira história do melhoramento convencional de adaptação aos insumos químicos, começa a surgir uma outra vertente dentro do melhoramento convencional, que seria seleção para os estresses abióticos, principalmente para seca, para encharcamento, para eficiência nutricional, e que, na verdade, eles foram precursores na construção da estratégia do melhoramento participativo. Ou seja, começou a entender que o melhoramento genético para estresse abiótico ele tinha que ser realizado junto com os agricultores, na propriedade dos agricultores, porque é lá que tem um problema de estresse abiótico. Então, na verdade, começou a ser construída uma nova forma de fazer melhoramento fora do centro de pesquisa. Mas o que ocorreu, que apesar que esse trabalho de estresse abiótico, ele teve uma ênfase muito grande na década de 80, principalmente na década de 90, mas hoje, infelizmente, muito ou parte desses trabalhos foram paralisados pela pesquisa. Só para ter uma ideia sobre esses problemas de seca, alta temperatura e baixa fertilidade, começamos a ter trabalhos relacionados com seca, com eficiência no uso de nitrogênio, tudo isso na década de 90. Trabalhos fundamentais também de entendimento das formas de nitrogênio que tem no solo, entendendo que nas formas em que você usa os insumos químicos, está todas as condições ótimas para o plantio, o nitrogênio está predominantemente na forma de nitrato. E aí, uma das características dessas variedades é que a atividade da enzima nitrato redutase ela passa a ser fundamental no sistema convencional dentro desses germoplasmas que estão sendo adaptados. Bem, mas nos sistemas que sofrem estresse abiótico ou sistemas orgânicos, o nitrogênio muitas vezes está na forma de amônia. E aí já é uma outra característica enzimática em que enzimas do grupo da glutamina sintetase, glutamato sintase, glutamato dehidrogenase passam a ser fundamentais nesse processo. Então, isso foi um trabalho que foi feito para entender um pouco essa relação das formas de nitrogênio. Outro trabalho que também foi feito, isso aí eu participei ativamente de todos esses trabalhos, foi com bactérias diazotróficas de vida livre, e que fizemos, que, aliás, isso é uma informação muito interessante.
Aqui foi testado Herbasperilo, Acetobacter, Azospirilo lipofero, Azospirilo brasiliense e Azospirilo amazonense. O que se adaptou com essa variedade, que é o sol da manhã, foi o Azospirilo amazonense, chegando a ter um ganho de nitrogênio em torno de 40%. Aqui dá para observar, do lado direito, a variedade não inoculada e, do lado esquerdo, a mesma variedade inoculada. Então, questão de azospirilo e de bactérias também tem que entender qual estirpe realmente ela se adapta melhor com uma determinada variedade. E talvez em outras variedades já não seria a mesma estirpe. Esse trabalho foi paralisado. Isso cabe destacar aqui, porque esse tipo de bactéria que foram muito bem adaptadas com esse material, viu, Éder? Foi vendida para a biosoja. Não sei por que fizeram isso, mas venderam e acabou o trabalho. Foi proibido até publicar isso aí. Bom, aí depois começa um trabalho com tolerância à seca. Não é só você que sofre, não, viu, Éder? A gente também sofre um pouco. Tem a questão também do porômetro, de haver abertura de estômatos, maior ou menor abertura em relação à questão dos processos de seca, mas teve um trabalho também muito interessante, que foi o intervalo do florescimento masculino e feminino. Quanto maior a coincidência desses florescimentos, maior a tolerância à seca. Trabalhos de encharcamento, material tolerante e material não tolerante, trabalhos de eficiência no uso de fósforo. Esse trabalho também chamou muita atenção, porque com 80 ppm de fósforo, chega ao mesmo nível de 320, não há mais resposta à medida que se aumenta 80. Quer dizer, então, é uma eficiência numa dose relativamente boa em relação ao fósforo. O mesmo foi feito para alumínio. Aí você vê um material não tolerante no lado esquerdo, as raízes como que ficam tortas e não crescem, e o outro material tolerante. E uma coisa que estava muito comum a todo esse tipo de estresse é o predomínio do nitrogênio na forma de amônia. Bem, o sistema convencional predomina nitrato. Isso foi um ponto-chave, porque começamos a entender que essa relação do nitrogênio ele é fundamental em todos esses processos. Uma coisa que chamou também a atenção é que, depois que surge essa questão da glutamina sintetase, glutamato sintase, que, na verdade, ela é um ponto fundamental para a incorporação do nitrogênio para os esqueletos de carbono, juntando com alfa-cetoglutarato, tal, que vem da pF-carboxilase, que vem, na verdade, da fotossíntese, né? Bom, o que ocorre? Por ser um ponto-chave, porque o nitrogênio pode estar na forma de nitrato ou na forma de N2, eles todos vão chegar no mesol foliar na forma de amônio. E aí essa enzima, ela catalisa essa reação para levar para o esqueleto de carbono, para formar aminoácidos, genes, proteínas, né? Ácidos nucleicos e tal. O que ocorre é que toda reação enzimática ela tem um inibidor natural. E, no caso do milho, tem vários inibidores. Um dos inibidores naturais é o glifosato de amônia, que paralisa essa reação de tempo em tempo para evitar saturar o metabolismo, para não sobrecarregar o metabolismo. Todo mundo tem esse sistema, seja micro-organismo, seja a planta, seja o ser humano, seja os animais, todo metabolismo tem inibidores naturais. E aí os mesmos americanos perguntaram, isso tem 0,1 miligrama na planta, se eu botar 100 miligramas, o que ocorre? Aí eu vou paralisar de vez a incorporação do nitrogênio no esqueleto de carbono, vai ficar o NH4+ no mesol foliar em grande quantidade, desacopla a cadeia de elétrons e, naturalmente, vai matar a planta. Só que mata tudo, mata micro-organismo, mata inseto,
o controle biológico acaba, e aí, então, eu esterilizo mais ou menos o meio ambiente. E esse é o processo da transgenia, que descobriram numa agrobactério uma enzima, que é uma acetilcoenzima A, e que ela degrada o excesso do glifosato. Então, introduziram essa enzima dentro do corpo de uma dessas plantas, pode ser soja, pode ser milho, e que degrada o excesso de glifosato. Só que você começa a tirar a microbiota do solo tempo após tempo. Você vai acabando com esses micro-organismos e vai acabando também com insetos benéficos que provocam e que fazem um controle biológico. Esse é chamado de um pacote, não mais da Revolução Verde, que era um pacote aberto, mas sim um pacote fechado. E por que ele é fechado? Porque se eu não jogar o substrato para aquela enzima que está lá dentro da planta, ela vai comer o inibidor natural da planta e o metabolismo vai funcionar sem parar. E certamente a produção vai cair. Então, é um mecanismo bem interessante que as companhias fizeram e que serve para ganhar cada vez mais dinheiro, né? Bom, então, continuando, saiu o Sol da Manhã, nesse tipo de trabalho que nós fizemos, que ele surgiu como tolerante a seca e eficiência no nitrogênio. Isso aí foi em 97, quando foi lançado o Sol da Manhã, foi uma briga tremenda que nós tivemos na Embrapa. Eu estava na Embrapa Agrobiologia, porque eles não queriam lançar com nome a variedade, porque era só número que a Embrapa lançava, BR-106, BR não sei o quê, 105, tal, e um nome ia trazer muito problema. Só que houve uma manifestação muito grande, aí começou a dar muita... O pessoal da imprensa gostou muito dessa estratégia de trabalho, que foi feito junto com uma comunidade que chamava Sol da Manhã, e aí acabou ficando o nome do Sol da Manhã. E, para minha felicidade, a Embrapa me listou, foi onde eu iniciei o meu trabalho e tal. Bom, ela veio participar do lançamento dessa variedade Sol da Manhã, e botamos o FODE, a participação dele, e quando teve o Globo Rural, nós colocamos o endereço da Embrapa Milho e Sorgo, se alguém quiser alguma informação a mais, semente, não sei o quê, a Embrapa Milho e Sorgo atende, né? Só que aí depois o pessoal quase que me deu tiro, porque chegou quase 30 mil cartas lá no Milho e Sorgo. Tiveram que fazer um mutirão lá para poder atender a todo mundo lá. Bom, aí, só que isso aí espalhou pelo Brasil, essa variedade, foi muito interessante, mas o que foi mais interessante é que agora, há 2 anos atrás, no trabalho que nós estamos fazendo em Goiás, descobriu que ela ia muito bem para a safrinha. E só que é com um custo muito mais baixo do que os agricultores estão gastando para comprar o milho para a safrinha. E com um custo de produção muito alto, eles estão preferindo plantar essa variedade, então ela está sendo redescoberta, assim como a lei de Mendel foi também. Então, isso que está chamando a atenção. Bom, um dos pontos também que começou também a chamar a atenção foi essa questão da erosão genética. A erosão começou a desaparecer essas variedades locais, sendo que essas variedades locais é a matéria-prima para a maioria dos híbridos que vocês têm no mercado hoje. É de lá que saem as linhagens. E se perder essas variedades locais, tradicionais, crioulas, você vai perder a matéria-prima que faz esses híbridos, né? Então, começou a ter discussões, e alguma dessas reuniões começaram a chamar a atenção. Uma das reuniões que chamou muita atenção foi a de Leipzig, na Alemanha, quando foi discutido o Plano de Ação Global para Alimentação e Agricultura. Então, foi introduzido no Plano de Ação Global para Alimentação e Agricultura, que logo depois virou o Tratado da FAO, a questão da valorização dessas variedades locais, a valorização das comunidades que têm o papel de conservar e usar essas variedades, e o papel da pesquisa e do melhoramento participativo. Isso foi introduzido nesses acordos globais e que o Brasil é signatário junto com outros 150 países, né? E aí, então, começa a surgir a questão do melhoramento participativo como uma outra forma de fazer melhoramento, como contraponto à questão do melhoramento convencional. E o que
chamavam muito a atenção é que o melhoramento convencional não tem tido muito sucesso em áreas marginais, áreas com problema de estresse abiótico, de uma forma geral. Um longo tempo a lançar uma variedade, muitas variedades são oficialmente lançadas, mas poucas são adotadas, mesmo aquelas que são adotadas não estão disponíveis o tempo todo, e existe uma percepção do decréscimo da biodiversidade associada ao melhoramento convencional. Isso aqui são alguns pontos que começaram a ser chamados em relação ao advento do melhoramento participativo. Então, a concepção do melhoramento participativo, ela surge como um objetivo bem mais amplo que o melhoramento formal ou convencional. Tem por método ganho de produtividade, que é comum ao convencional, mas ela introduz a questão da conservação e promoção do aumento da biodiversidade, gerando maior variabilidade, maior diversidade genética. E essa organização desse trabalho ela pode ser totalmente descentralizada, feito totalmente na propriedade do agricultor. Então, ela tem esses dois pontos. Ela pode ser centralizada, que seria como se fosse o pesquisador que vai levar uma variedade num determinado momento na propriedade do agricultor, mas depois retorna para o pesquisador aquele material. Isso é o que nós chamamos de centralizada. E a descentralizada, que ocorre totalmente na propriedade do agricultor. Ele é o principal ator do processo, esse material é desenvolvido lá e fica com eles na propriedade. Então, para executar esses trabalhos, normalmente começa com um diálogo inicial, mas o fundamental é o diagnóstico e a caracterização local. Isso leva em consideração a questão da região geográfica, temperatura, tipo de solo, presença de insetos, etc., etc., porque a primeira atividade do melhoramento participativo, na verdade, é a caracterização ambiental e os ensaios de variedades feitos nesses locais para identificar aquela variedade que se comporta melhor naquele ambiente. Os sistemas de manejo local são fundamentais, que são como que o agricultor está cultivando, ele tem que ser respeitado essas formas de cultivo ou trabalhar com ele uma nova reconstrução, um novo redesenho desses agroecossistemas, né? Ver o tipo de sistema de irrigação, tipo de fertilização, manejo do agroecossistema e o manejo da agrobiodiversidade. E que aspectos seriam importantes para a seleção, elas são definidas pelos agricultores. Normalmente, nós estamos trabalhando com agricultores familiares e que esses elementos são importantes, cor, sabor, a questão da conservação, o uso na culinária, na gastronomia local, qualidade do produto, alimentação animal, além de outros fatores. Definir os objetivos desse estágio de seleção, gerar variabilidade genética, que seria na questão de acessar germoplasma ou trocar materiais com outras comunidades, fazer os ensaios de avaliação, isso é fundamental para ver qual material se adapta melhor àquela realidade do agricultor, selecionar as variedades, multiplicar e produzir semente e ter uma estratégia de conservação desses materiais. Então, basicamente, o processo de melhoramento participativo ela passa por esses elementos: caracterização, diagnóstico, diálogo e troca de saberes, construindo o conhecimento junto com eles. Obtenção, aqui que está o melhoramento participativo no campo do agricultor, passa pela obtenção do germoplasma, dos ensaios de avaliação, por diferentes métodos de seleção que pode ser utilizado. Normalmente, uso os métodos de seleção mais simples e que sejam de fácil acesso, tanto para as autógamas como para as alógamas, produção e conservação. E aí, então, está mais ou menos o quadro, né, relacionado ao melhoramento participativo, considerando a realidade local, os valores sociais, culturais, heterogeneidade, diversidade ambiental, uma relação direta com os estresses bióticos e abióticos, e seria mais ou menos isso: empoderamento dos agricultores, conservação in situ e um ponto fundamental, que seria também criar novas variedades. Bom, no caso do milho,
muitas das variedades locais, ditas tradicionais, crioulas, de cada 10 variedades locais que é resgatado, pelo menos 7 tem algum tipo de processo de erosão genética ou algum tipo de defeito muito alto, ou está tombando, alguma coisa nesse sentido. A partir dos ensaios, aqui nós fizemos ensaios dialélicos, cruzando esses materiais com os materiais melhorados, que têm germoplasma parecido, e, através da capacidade geral de combinação, escolhemos aquelas que poderiam ser reconstruídas. Então, uma variedade local cruzada com uma variedade melhorada, que tem uma capacidade geral de combinação alta, ela se reconstrói fazendo uma nova variedade. Essa reconstrução dessas variedades, o resultado é muito interessante. Você, além de manter as características que tem aquela variedade local, você cria uma característica de produtividade muito maior nesses materiais. E aí, depois, nós teríamos essas relações com os valores locais, potencializando a diversidade entre espécies e interagindo com os diferentes agroecossistemas. E aqui começa a entrar, então, alguns elementos que são elementos da genética mesmo, só que aí nós começamos a considerar a variância ambiental. Então, já muda um pouco o paradigma tradicional da genética do melhoramento convencional, em que procura-se isolar o meio ambiente, a variação ambiental, mas, nesse ponto, nós estamos considerando a variância ambiental. Porque, da mesma forma que na propriedade da agricultura nós estamos melhorando a genética do material, também estamos melhorando o sistema de produção, o ambiente em que esse material ele vai estar sendo cultivado. E aí, então, alguns exemplos que nós vamos passar aqui agora, mais ou menos rápido, sobre um tipo de trabalho que foi feito olhando o melhoramento participativo com ênfase na agrobiodiversidade. Essa questão da agrobiodiversidade para o melhoramento participativo ele é fundamental, porque eu associo não só o desenvolvimento da variedade, o entendimento da diversidade genética, mas também o seu uso, os seus diferentes usos e os seus diferentes sistemas de cultivo. Então, considera o uso, o sistema de cultivo e a diversidade. Então, essa relação e essa interação da agrobiodiversidade é fundamental para a estratégia do melhoramento participativo. Então, aí está um trabalho, esse trabalho aqui embaixo foi feito na comunidade Fortaleza, lá em Muqui, no Espírito Santo. Então, aqui vocês veem o resgate de variedade, ou introdução, ou valorização das variedades locais, ensaios de avaliação e caracterização, que é feito aqui exatamente embaixo. Os próprios agricultores familiares estão montando um ensaio de competição de cultivares. No último quadro, lá embaixo, está os agricultores avaliando as diferentes variedades na sua comunidade, e de lá eles vão escolher as variedades que melhor se adaptam à sua realidade. Aqui está a seleção feita com os agricultores. Lá, normalmente, esse trabalho com milho, ele já tem toda a prática de tirar, eles plantam 3.000 plantas, colhem 500 espigas, para depois ficar com as 200 melhores espigas na seleção na mesa, e depois separam uma parte dos grãos para guardar e uma parte dos grãos que vai ser o material genético deles, que vai ser misturado das 200 espigas, e o restante vai para a semente. Então, ele tem a semente genética e o material que vai ser conservado. Embaixo, mais uma ideia da mesa de seleção, e lá está sendo feito o beneficiamento local desse material. Lá já é um trabalho feito com o pessoal de Goiás, que envolve mais ou menos 84 municípios e em torno de 20.000 famílias envolvidas nesse trabalho. As diferentes formas de uso, então, por exemplo, em cima a questão do artesanato, as bonecas feitas com palha de milho, do lado, com potas, né, com mini milho, mas também com outros produtos,
feito e agregando valor na comunidade. E aqui as questões da agregação também de valor, de fubá, crierera de milho, não transgênico e não químico, orgânico. Isso tem uma valorização enorme no mercado, principalmente em São Paulo, que tem uma demanda enorme e não tem esses produtos no mercado. E aqui alguns resultados desses trabalhos de pesquisa. Isso aqui é resultado de 10 ensaios em que nós conseguimos ver que as variedades convencionais nesses sistemas, junto com o agricultor, ficou em torno de 5 toneladas, a de melhoramento participativo com 6,12 toneladas, e o participativo descentralizado ficou igual ao participativo centralizado, mas as variedades formadas, essas novas variedades que foram construídas, é que apresentaram o resultado mais interessante, chegando a quase 7 toneladas, né? Fizemos uma brincadeira, pegamos um ensaio nacional de milho convencional da Embrapa, que é feita todo ano, e colocamos aquele material lá em cima, que é chamado MC20, que é uma variedade construída de forma participativa, e comparado com todos esses híbridos e outras variedades, e você vê que ela chegou a ter potencial de 11 a 12 toneladas por hectare. Uma variedade construída e que foi selecionada para sistemas orgânicos. Aqui também um outro tipo de trabalho. Essas variedades aqui, MCP Ribeirão, Taquaral e Caxambu, na verdade, são as mesmas, MC20, 50 e 60. Se vocês olharem em catalão, o potencial desses materiais, chegando a 10 toneladas por hectare, isso aqui também chamou muita atenção, porque foi um custo de produção em torno de 28%. Próximo dessa lavoura de catalão que foi feito esse ensaio, tinha um ensaio com híbridos convencionais, híbridos transgênicos, da Pioneer, que foi feito por lá, mas tem uns agricultores que estavam cultivando, e que chegaram a 12 toneladas por hectare, com um custo de produção em torno de 74%. Isso aqui é uma coisa que me chama a atenção, o quanto que essa variedade deu de ganho para o agricultor em relação ao híbrido. Só que com um detalhe, essa variedade é do agricultor. Ele nunca mais vai precisar comprar. Além de ter um custo de produção mais baixo, a rentabilidade dele era maior e ainda ele está com material para eles. Aqui, esse trabalho, aqui também, o melhoramento participativo, ele começou a se espalhar há algum tempo, e aqui essa revista Eufítica é uma das principais revistas de melhoramento genético de plantas do mundo, lá que fica na Holanda, e que ela fez uma edição especial sobre as bases genéticas do melhoramento participativo, convidando diferentes pesquisadores do mundo para falar sobre teoria de seleção, sobre melhoramento para diferentes tipos de estresse, e foram publicados nessa edição especial da Eufítica. Outro ponto também interessante foi esse trabalho que foi feito na França, com as sementes locais lá na França, que, na verdade, eles usaram o protocolo brasileiro, exatamente o trabalho que nós estamos fazendo no Brasil, só que transformaram um trabalho que hoje praticamente está na França inteira, com 80 organizações sociais lá na França, e que fizeram essa série de publicações lá na França com os agricultores, e que acabou movimentando uma política pública também lá na França, que hoje na França é proibido cultivar milho transgênico, qualquer cultivar transgênico, e que todos os trabalhos de agricultura na França, por política pública, tem que ter elementos da agroecologia. Isso foi um trabalho que começou em 2004 e que depois isso começou a ocorrer em 2012, 2014, essas mudanças nas políticas locais. E esse trabalho espalhou para a África, para a Ásia, e acabou culminando também, depois, em 2013, uma comemoração dos 25 anos do melhoramento participativo no mundo,
em que eles convidaram 3 pessoas para fazerem as suas apresentações como sendo os fundadores do melhoramento participativo no mundo, que seria o Silas Pego, lá de Portugal, o Salvador Ciccarelli, que é um italiano que estava na Síria, agora está na Índia, né? E, por grata surpresa, me chamaram também sobre esses trabalhos. Que, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com melhoramento participativo, a minha ênfase era com estresse ambiental. Eu nem sabia que eu estava fazendo o trabalho de melhoramento participativo, depois que eu descobri que era, né? Bom, então, como eu comecei antes desse pessoal todo, então me botaram aí também. E aí, depois, então, começamos a manejar um pouco mais esse trabalho, e aí começou a discutir com os agricultores um sistema viável com elementos da agroecologia e que essas variedades poderiam estar dentro desses sistemas. Então, isso aqui foi construído junto com agricultores. Na verdade, foram agricultores da comunidade Caxambu, no Pirenópolis, que deu início a essa ideia, e que também essa ideia era algo que me chamava a atenção nas apresentações do Altieri. O Miguel Altieri é um dos precursores da agroecologia aí no mundo, e que uma vez, numa palestra dele, perguntaram para ele como é que fazia a agroecologia no Cerrado brasileiro em áreas extensas. E aí ele respondeu: tem que fazer reforma agrária nisso aí tudo, que aí depois dá certo, né? Falei, pô, isso não era a resposta, né? Aí, então, eu fiquei curioso com isso aí, e daí surgiu essa ideia dos corredores agroecológicos, principalmente para áreas mais extensas, né? Também convém destacar aqui que esse negócio de agroecologia e agricultura convencional, elas não são contraditórias, elas se complementam. Isso aqui é fundamental colocar isso. Da mesma maneira que a agricultura convencional, o sucesso dela foi pela construção da sua base genética, a agroecologia ainda não teve sucesso porque ninguém construiu a base genética da agroecologia. Isso aqui tem que ser chamado a atenção. Então, estão usando germoplasma que foram selecionados de sistema convencional para dentro de sistemas orgânicos agroecológicos. E aí é muito comum de você ver uma cenoura toda torta, que saiu do sistema orgânico. Tem que ter subsídio, tem que pagar mais, porque... Não, é porque o germoplasma não foi o adequado e não houve uma construção dessa base genética. Mas muitos elementos, muitos recortes da agroecologia são fundamentais para os sistemas convencionais. Podemos citar o controle biológico, a questão dos micro-organismos do solo, a questão da rotação. Tem vários recortes que podem auxiliar nos sistemas agroecológicos. E o corredor agroecológico, ele é uma iniciativa mais ou menos nessa linha. Então, essa estratégia, ela seria o manejo da diversidade genética de diferentes espécies, ela é a estratégia precursora dos corredores. Ou seja, não é qualquer variedade ou qualquer espécie que vai entrar no corredor. Ela tem que ter sido testada, passada por ensaios, para entrar aquelas variedades realmente adaptadas aos corredores agroecológicos. Ou seja, não há corredor sem acontecer antes um trabalho de resgate, avaliação, melhoramento, que melhor se adapta a essas condições e necessidades locais. O que são os corredores? São faixas contínuas, intercaladas de diferentes cultivos alimentares e de diferentes espécies de cobertura, planejadas de modo que sejam rotacionadas no tempo. Então, aqui, por exemplo, é a ideia de um corredor. Você vê que tem lavoura de milho. Aliás, é um campo de estudo fantástico. O que nós estamos aprendendo com os corredores... Já tinha uma água aí. Toda hora nós estamos vendo novos elementos de estudo, de pesquisa. Por exemplo, aqui você vê, tem milho, do lado tem uma linha de girassol e mais um corredor de Crotalaria juncea. A Crotalaria juncea está trazendo uma quantidade maior da tesourinha e que está controlando a lagarta do cartucho. Isso aqui, nós começamos a identificar isso, e o girassol tem o efeito de aumentar os polinizadores. Aqui, você vê que tem a Crotalaria, mas aqui também foi uma outra descoberta que nós fizemos, olhando esse trabalho. Aqui está o feijão,
que podia ser soja, mas do lado do feijão tem o gergelim. Nós colocamos o gergelim no corredor inicial, isso aqui é em Catalão, em Goiás. Nós colocamos o gergelim inicial em Pirenópolis com a ideia da formiga, de cortar e levar e tentar acabar com os focos de formiga cortadeiras que tinham lá. Mas só que, para nossa surpresa, nós tínhamos colocado o feijão lá, tinha abóbora e tinha mandioca, e, segundo uma cartilha que a Embrapa Arroz e Feijão tinha lançado, nunca se coloca mandioca e abóbora próximo de feijão, porque atrai mosca branca. E lá tinha mandioca e tinha abóbora, nesse corredor em Pirenópolis. E, curiosamente, o que ocorreu? A mosca branca não atacou o feijão e atacou o gergelim. Aí eu falei, pô, mas que troço curioso. E a Embrapa Arroz e Feijão está fazendo um transgênico para o vírus do mosaico dourado, que é provocado por... Bom, foi um ônibus da Embrapa Arroz e Feijão ver esse corredor lá, né? Aí eu falei, bom, pois é uma ideia que está aí, mas parece que não continuaram com esse trabalho, mas nós continuamos felizes da vida, e agora todo o corredor nosso tem gergelim, nós não temos mais problema com mosca branca. Imagino que para a soja seja a mesma coisa, né? Bom, aqui já está o material mais crescido, né? A crotalária já cresceu, essa faz parte desses corredores. Eles são corredores com múltiplas variedades, mas não tem uma receita. Nós fizemos 8 corredores em Goiás, cada corredor era com espécie diferente, mas sempre mantendo crotalária do lado do milho e gergelim do lado do feijão. Isso acabou sendo uma premissa em função da tolerância que esses materiais provocam no feijão e no milho de uma forma geral. Outra coisa também interessante, um agricultor já querendo fazer um cultivo maior só de milho, então o que ele fez? Ele tirou 25% da área dele para plantar crotalária. Então fazia 12 ruas de milho, 4 de crotalária, 12 de milho, 4 de crotalária, para poder ter um controle biológico estimulado. Um detalhe também é a rotação nos corredores. Aonde está a crotalária, vai entrar depois a espécie, o milho. Onde tem adubo verde, entra a espécie de cultivo normal. E assim vai se rotacionando. Pode ser feito 2 plantios no ciclo agrícola. Aqui está o milho. Aqui não dá para observar, mas aqui tem aquela a tesourinha, não sei se vocês conseguem enxergar com algum pouco de esforço. Aqui está o girassol, que dá para ver essa foi no final do corredor. Então, esse agricultor... Não, então joga girassol aqui direto. Bom, jogou o girassol, só que aí acabou dando problema para ele depois, porque estava próximo da estrada, aí começou a aparecer pessoal para tirar foto de casamento, a noiva entrava lá no meio, tudo. Ficou um negócio bem engraçado lá. Bom, foi escola, e a escola inteira para visitar aquilo lá, virou um tremendo auê nesse negócio aí. E, para surpresa nossa também, o que vai fazer com esse girassol? Então, lá no Rio de Janeiro, começaram a querer a semente de girassol, porque está uma febre no Rio de Janeiro dos brotos de girassol para consumo humano. Então, venderam a produção toda de grãos de girassol, foi para o Rio, vendeu todo o feijão, vendeu toda a crotalária, vendeu todo o milho. A renda foi uma coisa bem interessante. E agora, isso aqui é uma outra invenção que foi feita também na construção do melhoramento participativo junto com os agricultores, que é a questão das células de seleção. Essa questão das células de seleção, vocês podem ver, do lado direito tem milho, plantado em 600 metros quadrados, é para fazer a seleção genética. E do lado esquerdo tem 3 blocos de feijão, de 200 metros quadrados. Para separar um feijão do outro, tem gergelim. Aqui estava o feijão preto, roxinho e o rosinha, que também é para seleção genética.
Isso aí a gente planta em outubro. Quando chegar em janeiro, fevereiro, o feijão vai embora, entra o milho. E onde estava o milho, entra o feijão. E o que acontece? Aqui está o gergelim, feijão, e o milho lá embaixo, dentro dessa célula de seleção. Exatamente isso aqui, ó. Então, plantei o milho primeiro, depois eu planto o milho segundo. Como que funciona isso? Eu posso ter dois esquemas. Eu tenho 3 variedades de feijão, depois eu posso plantar outras 3 variedades de feijão, eu tenho um milho, depois posso plantar um outro milho. Ou então, é o que nós estamos fazendo em Catalão, porque foi opção também do agricultor, o primeiro ciclo de seleção é o ciclo de seleção para as águas, e o segundo ciclo de seleção é a seleção para a seca. Então, eu tenho seleção do milho para a safrinha, e seleção do milho para as águas. Tem a seleção do feijão para as águas e seleção do feijão para a safrinha, tudo no mesmo ciclo, na mesma forma, e fazendo de forma rotacionada dentro do esquema de melhoramento genético. Aqui está mais ou menos aí, ó, o feijão cheio de mosca branca, ou seja, limpinho, né, o milho. E aqui começa, então, o resultado do trabalho, né? Aqui está o milho sol da manhã, isso aqui é em Catalão. A característica boa desse milho, além de ter a precocidade e a tolerância à seca, ele tem um gene de latência que, se caso entrar em seca, o metabolismo dele para de funcionar. Quando volta a água, ele volta a funcionar, ou seja, ele não deixa o agricultor na mão. Mas ele não tem uma produtividade muito alta, mas ele tem umas agregações de valor. Por exemplo, o fubá desse milho é o que melhor dá liga para fazer polenta e outras coisas mais. A coloração dele deixa a gema do ovo vermelha. Então, para quem cria galinha, é um milho que eu digo que seria ideal, né? Então, tem algumas características bem interessantes. Mas aqui depois tem um milho ribeirão. Esse já é milho para 10, 11 toneladas por hectare, produto de melhoramento participativo. Olha só que espetáculo de espiga. Aqui é o milho taquaral. Aliás, em cada lugar desse, aqui quem cuida desse milho é o Jamil, em Catalão, o Ribeirão é em Pameri, em Goiás, taquaral é o Adair, lá em Silvânia, Goiás. Esse está o milho taquaral. Aqui é na propriedade do Caxambu. Aqui está o Bié e o Elias, que são também guardiões desse material. Cada lugar tem uma variedade diferente de milho. Como o milho cruza, então é importante eles estarem com uma única variedade. Mas o feijão, eles têm uma quantidade maior de feijão. E aqui está o milho Eldorado, que também foi trabalhado para silagem eficiente no uso de fósforo. Então, basicamente, esse é um portfólio de variedades que nós abrimos com esse trabalho e que está chamando muita atenção pela qualidade do material, pela adaptação dele à realidade do agricultor, aos sistemas orgânicos, e que está trazendo um lucro bem interessante pelo tipo de sistema de cultivo que eles estão trabalhando. Então, como falta 1 minuto e 14 segundos, eu fecho com esse slide, que a agricultura sustentável está em perfeita harmonia com a vida. Eu acho que essa era a proposta que eu queria trazer para vocês, que esse é um campo enorme de estudo e que esse tipo de trabalho, na verdade, não é só o resultado da pesquisa, o resultado da produtividade, é o resultado do bem-estar, da qualidade e do tremendo amor e carinho que esses camponeses têm por esse tipo de trabalho. E por isso que ele está cada vez mais evoluindo. Já são 22 mil famílias em Goiás. O ano passado foram produzidas 150 mil toneladas desses materiais, 600 mil toneladas, desculpa, e com 150 mil hectares cultivados com esses materiais. Basicamente era isso, e obrigado.